Bom dia, boa tarde, boa noite, novo capítulo do Estante do Bruno. E hoje eu vim falar sobre uma leitura de peso, que Musashi, escrito por Eiji Yoshikawa. Como dá pra ver, são dois volumes enormes. Vamos ver aqui, o volume 1 possui 921 páginas, enquanto o volume 2 possui 1808. É um livro bem grande, né? Não, mentira, ele não possui 1808, não. Na verdade, assim, ó, ele originalmente é um volume único. Então, ele foi contado de forma contínua. Então, acaba este aqui. E este livro aqui começa na página 800 e... Aí. E este aqui começa na página 935 e termina na 1808. Bom, então, esse livro conta sobre a história de Miyamoto Musashi, o samurai mais famoso da história do Japão. Mostra desde o começo, quando ele era apenas um garoto rebelde numa pequena aldeia no Japão, e que o nome dele nem era Musashi, era Takezo. E ele então vai participar de uma batalha, que é a batalha de Akihabara, isso tudo no período lá de Tokugawa, né, na época em que os grandes samurais estavam em alta, assim, que samurais, espadachins em geral, veio antes da época Meiji, que proibiu o uso da espada. Então foi uma época bem conturbada do Japão e violenta. Ele participa então dessa batalha, sobrevive, o que é difícil, porque o lado dele, se não me engano, perdeu, mas foram muitas mortes nessa batalha. Foi uma batalha bem importante para a Revolução Japonesa lá. Mas ele era só um gurizinho, ele tinha uns 13 anos por aí, mas sobreviveu. Voltou para a vila dele, até que ele conhece um monge e por algum motivo ele entra em confronto com esse monge, não um embate físico, senão ele cagava o cara a pau, mas ele acaba sendo preso por esse monge. Ele fica alguns anos preso num mosteiro, lá, enfim, estudando, lendo e tal. E aí ele renasce, ele troca totalmente o pensamento dele, que ele é essa pessoa beligerante, rebelde, ele é alguém assim, que estava bem invocado, digamos assim, e ele muda, ele vira uma pessoa muito mais filosófica, muito mais à procura do sentido da vida, de como viver a vida dele, todo um crescimento espiritual acontece. Ele muda o nome dele para Musashi, que se escreve com o mesmo ideograma do nome de Takezo, se usa para Musashi. Então pode ler dos dois jeitos, e aí ele muda para Musashi, que enfim é o nome da vila onde ele morava, inclusive. E aí então ele parte pelo Japão, desafiando os grandes mestres marciais de todos os seus estilos, não só a espada, como do bastão, de uma arma que eu não sei o nome, que tem uma foice na ponta, uma corrente com uma bola de ferro na outra. Todo instrumento, ele queria lutar contra os melhores. Isso não significava que ele era violento, isso era um artista marcial buscando a perfeição. E no decorrer nisso, ele leva a vida dele pela espada, ele muda o pensamento de como viver a vida em geral, tendo como foco principal a espada, o equilíbrio e tal. Inclusive, ele tem um livro muito famoso no Japão que é o livro dos 5 elementos, se eu não me engano, em que ele conta toda a vida dele e tal. O livro aqui ele é dividido nos 5 elementos de acordo com o livro dele, né? Tem a harmonia final, as duas forças, aqui o céu, o vento. Tá aqui, ó. O volume 1 contém os livros A Terra, a Água, o Fogo, o Vento. E o volume 2 contém o vento, o céu, as duas forças e a harmonia final. Então, eu vou ler aqui o que diz aqui a sinopse. Musashi é o grande romance épico japonês do século XX, com cerca de 120 milhões de exemplares vendidos. Essa é a história de Miyamoto Musashi, na vida real, o grande samurai do Japão da época dos shoguns,
conta como um jovem selvagem e sanguinário adquire, ao longo de inúmeras e constantes situações de grande perigo, as qualidades e a têmpera que o levariam a ser o maior e mais sábio de todos os guerreiros. Então, é isso aí. Ele é um gurizinho rebelde, um adolescente rebelde e termina sendo o maior sábio da história do Japão. Nos últimos anos de vida dele, ele saiu da vida pública, assim, ele virou um ermitão numa montanha dentro de uma caverna. Cachorro? Enfim, é um livro muito bom, conta várias dos duelos dele, praticamente todos, né, que é praticamente uma biografia da vida dele. Tem alguns personagens inventados, é um pouco romanceado, mas os temas da história está todo aqui. A base da vida dele está neste livro, nestes livros no caso, né? Conta, por exemplo, o Musashi também é famoso pela criação de um estilo de luta que é a luta com duas espadas. Como normalmente lá se usava uma espada só, o cara lutava com uma espada, ele desenvolveu essa luta que lutava com duas, tanto a espada grande quanto a pequena. Ali tem umas espadinhas ali. E aconteceu de forma intuitiva. Ele estava num desafio, num duelo, em que ele lutou com muitas pessoas, centenas de pessoas. Não todos ao mesmo tempo, claro, mas ele tinha um deles que era o herdeiro da família, do estilo de espada tal, tipo, tá contra essa pessoa. Só que até ele chegar a esse cara, tinham muitos outros da escola espalhados pelo lugar, pelo terreno. E eles ficavam vasculhando lá a floresta, procurando ele, enquanto isso ele ia correndo e enfrentando esses grupos de 10, 5, 2, 8. E no meio dessa luta ele desenvolveu essa. Quando ele viu que ele já estava com uma espada em cada mão. Ele ganhou grande fama, a fama dele explodiu no Japão depois dessa luta, porque ele ganhou mais de 200 pessoas. Não foram 200, foram bem menos, mas ele enfrentou total isso. Ele corria lá e lutava com alguns, outros fugiam, porque viam as pessoas mortas pelo chão. Então essa batalha, esse desafio, esse duelo deixou ele bastante famoso, e esse estilo de luta também, que ele começou um estilo, né? Então ele desenvolveu uma técnica de luta, e no livro diz toda essa história e eu já estou me enrolando para falar. Então acho que está na hora de terminar o vídeo. Então é isso, muito obrigado por terem vindo até aqui, clicado no play, assistido, falando até agora. Se gostou, aperta ali no gostei, isso me deixa muito feliz. Compartilhe aí, vamos espalhar os vídeos pelo mundo para eu gravar mais vídeos. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima, pessoal!